Glória a Deus, aleluia. Você crê que Deus é bom? Em todo tempo ou só de vez em quando? Vamos levantar nossas mãos, vamos agradecer por essa bondade. Pai, nós te agradecemos, Deus. Muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que podemos colocar tudo que nós temos aos teus pés, Pai, porque você cuida para nós, Pai. Nós sabemos, Pai, que o teu amor não olha, Pai, para onde nós estamos, Pai, independente de qualquer coisa, Pai, o teu amor por nós não muda, por isso nós somos gratos. Nós somos gratos, Pai, porque nós podemos, Pai, mais uma noite estarmos aqui reunidos, Pai, livremente, Pai, com as nossas mãos levantadas, Pai, porque nós podemos levantar a nossa voz, Pai, nós podemos declarar o nosso amor por você. Nós somos gratos, Pai, pela Tua palavra, Pai, que será lançada aos nossos corações, Pai. Nós estamos desejosos, Pai, para ouvirmos a Tua palavra, Pai. Estamos com os nossos corações abertos, Pai, e nós vamos receber, Pai, em um bom solo, Pai. Não vai ficar guardado, Pai, mas nós vamos colocar em prática tudo que você falar conosco nessa noite, Pai. Nós somos gratos, Pai, pela unção que já está aqui disponível. Nós somos gratos, Espírito Santo, porque nós sabemos que você está presente, você se move em nosso meio, Espírito Santo. Nós cremos e nós honramos a Tua presença aqui, Espírito Santo. Nós declaramos que você é livre para se mover, você é desejado aqui. Pai, nós somos gratos por uma noite de poder, Pai, que nós já estamos vivendo, Pai. Mais uma noite de poder, Pai. Não é uma noite comum, é uma noite de poder, Pai. E poder porque nós estamos aqui, Pai, reunidos. E quando nós estamos reunidos, Pai, não pode ser uma noite comum. Não pode ser uma noite comum, Pai. Eu sou grato, Pai, por tudo que você está fazendo nessa noite, Pai, e por tudo que nós ainda vamos viver até o final desse culto, e por isso nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem quer, diga amém. Você pode sentar, vamos deixar para depois aquela música, vocês podem descer. Glória a Deus, eu estou muito animado, queridos, por essa noite, eu espero que você também esteja. Eu creio que Deus vai falar conosco. Já está falando, na verdade, né? Eu sei que coisas já estão saltando aí no seu coração. E tem muito mais. Você crê que tem muito mais? Deus é bom. Abra a Bíblia lá em João. João capítulo 1, no verso 12. Deus é muito bom. João capítulo 1, no verso 12. Glória a Deus. João capítulo 1, no verso 12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vou ler novamente. A todos quantos o receberam, receberam quem? Jesus. Todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem já recebeu Jesus aqui? Levanta a mão. Se você já recebeu Jesus, você vê por essa passagem bem claramente que nós agora então somos filhos de Deus. E a gente vê que ser filho de Deus não é algo comum, porque senão ele falaria, todos quantos receberam se tornaram filhos de Deus. Mas ele fala, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nos mostra que só o fato de nós sermos filhos, já existe um poder diferente em nós. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então você não é um filho comum. Você não é um filho qualquer. Por você ser filho, existe um poder que opera em você e através de você. Amém? E essa semana, semana passada, na verdade, quando eu estava orando a respeito do que eu deveria falar nessa noite, o Espírito Santo falou comigo para lembrá-los e me lembrar também sobre Ele. O Espírito Santo falou, lembre a todos que eu estou aqui. Lembre a todos que eu existo. E sabe, queridos, muitas vezes a gente se apoia no fato de nós sermos filhos, e na verdade isso é o suficiente, é tudo que nós precisamos, né? Sermos filhos de Deus. Mas a gente esquece alguns benefícios que nós temos por ser filhos. E algumas coisas que nós devemos fazer por sermos filhos. Amém?
Nós sabemos que ao nos tornar filhos, ao receber Jesus, a gente se torna justiça de Deus, a gente é curado, a gente pode andar em saúde, a gente tem livre acesso ao Pai. Existem diversos benefícios que nós recebemos ao receber Jesus. Eu poderia falar vários deles aqui, mas hoje eu quero focar no fato de, por nós sermos filhos, nós temos o Espírito Santo dentro. Quem não é filho, não tem o Espírito Santo dentro. Já mostra como nós somos diferentes. Como nós nos tornamos diferentes, porque nós recebemos uma ferramenta, vou usar esse termo, diferente daqueles que não são filhos, que é ter o Espírito Santo. Amém? Abra lá em Romanos 8. Romanos 8, no verso 14. Romanos 8, no verso 14. Enquanto você abre, diga assim: eu sou filho, e se eu sou filho, eu tenho o Espírito Santo em mim. Você crê nisso? De verdade? Romanos 8, no verso 14. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Podemos entender também o contrário, se todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Você concorda? Como é que eu vou saber se uma pessoa é filha ou não é, se ela pode ser guiada pelo Espírito Santo? Qualquer um lá fora pode falar que é filho, mas na verdade só vai ser filho verdadeiramente quando tiver esse poder de ser guiado pelo Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas lá fora achando que são filhos, mas na verdade não são, porque não fizeram a confissão de Romanos 10, 9. Não receberam Jesus. Não sei se você já cruzou com alguma pessoa que tenha falado para você: você já recebeu Jesus? Já recebi. Ah, então você já fez a confissão de... Não, que confissão? Quem já encontrou alguém que falou isso? Eu já encontrei. Então as pessoas têm o entendimento que elas são filhas de Deus, mas não fizeram a confissão. Então, na verdade, elas são criaturas. Amém? Mas nós que somos filhos, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Isso é um benefício que nós temos. Isso é algo que Deus colocou dentro de nós para nos ajudar, para ajudar na nossa vida cotidiana também. Não apenas na nossa vida ministerial, mas na nossa vida cotidiana. E, infelizmente, muitos de nós temos deixado isso de lado. Não, eu sou filho de Deus, mas aí acorda pela manhã, faz o que quer, sai pela aí, vamos ver o que vai acontecer no meu dia. Quando, na verdade, a nossa vida não tem que ser assim. A nossa vida pode ser guiada pelo Espírito. Amém? A gente precisa entender que o Espírito Santo ele não veio à toa. Ele não veio só para uma situação que está alguma coisa difícil e ele vai te livrar disso. Não, queridos. Ele veio exatamente para que você não entre em situações difíceis. Amém? Vou dizer de novo, o Espírito Santo ele não veio para aqueles momentos apenas em que você está numa situação difícil. Ele veio para que você não entre em situações difíceis. E eu te garanto, queridos, que se cada passo que você der, você pedir a direção do Espírito, ele não vai te colocar em situações difíceis. Porque muitas vezes nós entramos em situações em que nós mesmos nos colocamos nelas. E aí muitas vezes a gente quer culpar Deus, a gente quer falar que as coisas não estão dando certo, quando na verdade a gente não perguntou: o Espírito Santo, eu devo fazer isso? Seja nos negócios, seja num estudo, seja lá o que for. Mas quando a gente para, Espírito Santo, me mostre o que eu devo fazer, para onde eu devo ir, o que eu devo falar. Eu te garanto, queridos, que ele vai mostrar algo que vai ser bom para você, que não vai te colocar numa situação difícil. Não estou dizendo que não podem surgir situações, pode acontecer, mas com certeza você já vai ter ferramentas para que você saia delas de forma mais fácil. Por quê? Porque você está cumprindo uma direção do Espírito. Amém? Então veja que nós como filhos, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Amém, queridos? Você não precisa responder, mas quantas vezes por dia você para falar: Espírito Santo, o que eu devo fazer agora? O que eu devo fazer nesse meu dia? Responda mentalmente. Muitas vezes a gente não faz, a gente não está fazendo isso. E não é à toa que o Espírito Santo falou comigo: me lembre eles que eu estou aqui. Não é porque ele quer nos dar uma bronca, é porque ele quer que você se relacione com ele. Não é no sentido, dê uma bronca neles porque não estão falando comigo. Não, desperte que eu quero fazer coisas com eles. Amém? Diga assim: eu sou filho. E se eu sou filho, eu tenho o Espírito Santo em mim. E se eu tenho o Espírito Santo em mim,
Eu vou andar sendo guiado por Ele. Amém, queridos? Estou falando isso só para que você relembre, para que você guarde isso com mais facilidade. A gente precisa nos relacionar com Ele. Amém? Você já imaginou, você quer fazer uma obra, por exemplo, sei lá, vou construir a minha casa própria. Aí vem alguém e fala para você assim, olha, eu vou te dar tudo que precisa para fazer essa obra, viu? O cimento, vou te dar tijolo, vou te dar, sei lá, eu não sou bom nessas coisas, não sei nem todas as coisas que precisa. Mas você imagina alguém que fala para você, eu vou te dar tudo que você precisa, todas as ferramentas. E aí você vai lá construir a sua casa, e você não entra em contato com a pessoa que falou que ia te dar tudo. Eu vou dar um jeito de conseguir isso aqui, sendo que você já tem alguém que já falou que vai te dar tudo. Todas as direções, não só as coisas materiais, mas as direções de como fazer. Você entende o exemplo? É isso que nós estamos fazendo com o Espírito Santo. Muitas vezes a gente quer alcançar coisas na nossa vida, mas a gente não entra em contato com aquele que vai nos guiar, que vai nos dar as ferramentas necessárias para que a gente chegue nessas coisas. Amém? E não sei se você sabe, mas você tem livre acesso a Ele. Naturalmente falando, se a gente for pensar ao nosso respeito, se alguém nos ligar às 3 horas da manhã, tudo bem, a gente vai atender, né? Vamos ajudar no que for preciso, mas o nosso corpo vai fazer, rapaz, essa hora, dá para ligar uma outra hora? É ou não é? Fala a verdade, ou só eu sou assim? Não, queridos, mas o Espírito Santo não é dessa forma. Pode ser 10 horas da manhã, pode ser 3 horas da tarde, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Ele está ali, preparado, atento para tudo que você fale com Ele, para tudo que você precise para te ajudar. Amém? Só eu me alegro com isso. Não, nós temos livre acesso verdadeiramente a Ele. Amém? Então não é o fato de nós não conseguirmos falar com Ele que está fazendo com que a gente não seja guiado. Porque se nós temos livre acesso, o problema está verdadeiramente em nós, não está nele. Se existisse alguma maneira, não, a única forma de você falar com o Espírito Santo não existe, querido, é só você abrir a sua boca e começar a falar com ele. Então mostra e deixa bem claro que o problema não é com ele, o problema somos nós. Amém? Vai lá em João 16, deixa eu te mostrar uma coisa. João 16, no verso 4. João 16, no verso 4. João 16, no verso 4, diz assim: Ora, essas coisas vos tenho dito, para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque eu vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele fala que Jesus está falando aqui, quando ele fala a respeito do Consolador, ele está falando a respeito do Espírito Santo. Então, ele está falando, olha, convém a vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Na versão da nova versão traduzida, é assim? Não, nova versão transformadora, esqueci. Nova versão transformadora, ele fala assim, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Essa passagem, queridos, ela deixa bem clara para a gente que nós estamos em uma situação e uma posição ainda melhor do que se Jesus estivesse aqui. Muitas vezes a gente fica assim, poxa, eu queria tanto estar com Jesus, queria tanto estar lá naquela época e, queridos, não estou dizendo que não seria bom, amém? Entendo o que eu quero dizer, não estou dizendo que estar com Jesus não seria maravilhoso. Mas Ele mesmo disse que é melhor estar com o Espírito Santo do que estar com Ele fisicamente. Como assim? Vou te dizer, se nós estivéssemos naquela época com Jesus fisicamente, para que nós pudéssemos receber as palavras do Pai, a gente teria que ir até Jesus fisicamente.
Jesus vai pregar lá no Verbo da Vida, Vila Matilde. Nós teríamos que ir até lá para receber. Para que você se relacionasse com Ele, você teria que ir até Ele. Por que que hoje estamos em uma posição melhor? Porque nós não precisamos mais ir em lugar nenhum, porque o próprio Deus veio para dentro de nós. É isso que Jesus está falando. É melhor que eu vá. Porque eu indo, você vai ter acesso a mim em qualquer momento, onde você estiver. Você vai ter acesso ao Pai aonde você estiver e em qualquer momento. Amém? Então você entende que nós estamos em uma posição muito boa. Uma posição que aqueles homens daquela época provavelmente não, com certeza gostariam de estar, mas nós estamos desprezando isso. Essa posição de estarmos com o Espírito Santo dentro de nós. Não estou dizendo que você não deve ir até outros lugares, ouvir a palavra de Deus, ou ouvir homens e mulheres de Deus. Não é isso que eu estou dizendo, mas sabe que na sua casa, Deus está com você. Como? Através do Espírito Santo. Na sua casa, você pode ouvir palavras diretamente do Pai. Como? Através do Espírito Santo. Na sua casa, você pode receber direções específicas de Deus. Como? Através do Espírito Santo. Na sua casa, você pode receber a unção que vem de Deus. Como? Através do Espírito Santo. Na sua casa, você pode receber e desfrutar do poder de Deus. Como? Através do Espírito Santo. Tudo que você quiser diretamente do Pai, vem através do Espírito Santo. Amém? Muitas vezes a gente fica, poxa, eu quero a unção que está naquele ministro, a unção que está naquela mulher de Deus, naquele pregador. Queridos, você tem. Como? Através do Espírito Santo. Amém? É isso que muitas vezes nós estamos desprezando. Quero deixar bem claro, novamente, não estou dizendo que é errado você ir ouvir homens e mulheres de Deus. Muito menos dizendo que é errado você vir até a igreja, não é isso. Amém? O errado é você desprezar o que está dentro de você. Não o que está, mas aquele que está dentro de você, que é o Espírito Santo. Amém? Outro dia Deus falou comigo um exemplo que eu achei muito fácil da gente entender. A gente muitas vezes fica nessa questão de ficar desejando a unção que está nos outros apenas. É como se a gente ligasse, pensa em uma pizzaria, por exemplo. Quem gosta de pizza aqui? Você tem uma pizzaria preferida, que você fala, a pizza desse lugar é muito boa. Eu sempre peço nesse lugar. Você tem? Agora, alguma vez na sua vida, você pensou assim, rapaz, hoje a pizza vai estar boa, porque quem vai trazer é o motoboy Tiago. Quem já pensou isso? A pizza vai ficar melhor por causa de quem vai trazer. Não, queridos. O que faz algo ser bom não é quem traz, é quem faz. Amém? É por isso que a gente não tem que ficar olhando, poxa, quem vai pregar hoje é tal pessoa, quem vai pregar é outra, não interessa, é só o motoboy. Você tem que olhar para quem vai fazer. Diga assim, eu sou o motoboy de Deus. Amém, queridos? Independente de quem traga, o importante é quem faz, e quem faz é o Espírito Santo. E mais uma novidade, como se eu não tivesse falado hoje ainda, o Espírito Santo está em você. Ou seja, quem faz está em você. Amém? Queridos, vou repetir para não estou dizendo que é errado você honrar a unção que está nos homens e mulheres de Deus. Por quê? Porque é Deus que colocou. Então você precisa honrar verdadeiramente, desejar esse tipo de coisa. Mas não esqueça quem faz. E quem faz está em você também. Amém? Veja então o que Jesus falou, olha, é melhor para vocês que eu vá. Ou seja, vocês vão ficar em uma posição muito melhor. E a gente sabe que ele estava falando aqui algo que iria acontecer, mas a gente sabe que hoje já aconteceu. Ou seja, nós já estamos nessa posição melhor, que é o Espírito Santo dentro de nós. Vá um pouco mais à frente aí, no verso 12. João 16, no verso 12. Ele estava falando a respeito disso, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, não sei o quê. Aí no verso 12 ele fala assim, tenho ainda muito que vos dizer,
mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, veja que o Espírito está com E maiúsculo, então está falando a respeito do Espírito Santo. Então, quando vier, porém, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade. Lembra que nós lemos lá, os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Quando ele vier, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aleluia. Aleluia. Você vê que existe um propósito para o Espírito Santo vir. Qual é? Nos guiar, queridos. E a gente precisa ser guiado. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é no verso 12, quando Jesus fala assim: eu tenho ainda muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, você percebe que Jesus está falando assim, tem muita coisa que vocês precisam e devem ouvir ainda, mas eu não vou falar agora. Quando ele vier, ele vai falar. Você percebe que tem coisas que nós ainda não aprendemos, que o Espírito Santo veio exclusivamente para nos ensinar. Se a gente não dá atenção, não dá ouvidos para ele, nós não vamos aprender essas coisas que ainda precisam ser ditas. Porque Jesus falou, tenho ainda muito que vos dizer. Ou seja, ainda tem coisas que precisam ser faladas. Eu não vou falar agora, mas não se preocupe, porque o Espírito Santo vai falar. Se nós não pararmos para ouvir o Espírito Santo, nós não vamos ouvir essas coisas que precisam ser ditas para nós. Amém? E veja, vou citar de novo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Ele vos guiará. Ele veio exclusivamente para nos guiar. Nos guiar a quê? Ele fala aqui, a toda a verdade. Significa, como eu falei lá no princípio, se nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não vamos cair em enganos. Porque ele veio para nos guiar para toda a verdade. Não veio para nos guiar para enganos, não veio para nos guiar para situações difíceis, não veio para nos guiar para a prova. Não veio para nos guiar por estreito, nada disso, queridos. Ele veio para nos guiar para as coisas de Deus. E muitas vezes a gente vê pessoas falando, poxa, eu não tenho a menor ideia do que é que Deus tem para mim. Aí se você perguntar, você se relaciona com o Espírito Santo? Não. Deixa eu te dizer, você não vai saber mesmo o que é que Deus tem para você. Porque você não fala com aquele que veio te mostrar o que é que Deus tem. Amém? E graças a Deus porque o Espírito Santo me tocou para lembrar isso, porque me lembrou também. E eu comecei a perceber, rapaz, eu poderia estar falando um pouquinho mais com ele. Em algumas situações. Porque existem situações que a gente coloca o Espírito Santo, e existem situações que a gente não coloca. E saiba que ele quer nos guiar, tanto nas coisas pequenas quanto nas grandes. Hoje nós estávamos voltando do escritório, hoje é nosso rodízio. E aqui em São Paulo a gente sabe que o trânsito é uma benção, né? Às vezes a gente pensa, vou sair às 4 não tem trânsito. Em São Paulo, né? Vai nessa. E aí nós saímos do escritório, nós pegamos a Laura na escolinha, exatamente às 4 horas, e aí eu coloquei no Waze, para quem não sabe, o meu escritório e a escolinha da Laura, lá na zona Sul, né? Lá, Ipiranga, Zona Sul. Então não é fácil. Aí coloquei no Waze. Aí deu no Waze lá o tempo, que eu ia chegar em casa 4h59. A gente sabe que às 5 começa o rodízio, né? Ou seja, 1 minuto antes, isso se não acontecesse nenhum atraso. E aí fui lá, seguindo o Waze, confiando. Eu confio no Waze, amém, queridos? O Waze é uma benção. E aí fui seguindo lá o Waze, e aí diminuiu um pouco o caminho, mas ele estava mostrando por um caminho que eu não gosto. E aí eu estava indo, será que eu vou, será que eu não vou? E aí eu ouvi dentro de mim, não vá. Vá pelo caminho que você faz sempre, porque eu sempre vou por outro caminho do que eu estava mostrando. E aí, às vezes, muitas vezes a gente acha que é bobeira. Não, é coisa da minha cabeça, eu quero ir pelo caminho que eu gosto, e ponto final, é só isso. Não, queridos, mas eu percebi. E eu falei, quer saber, eu não vou seguir o Waze não, vou virar aqui. E aí, a hora que eu virei pela rua que eu gosto de ir embora, o Waze atualizou lá, pum, essa é a melhor rota, 5 minutos a menos você vai chegar. E aí eu parei para pensar, tá vendo? Se eu não tivesse obedecido ao Espírito Santo, teria 5 minutos a mais. Talvez esses 5 minutos a mais fizesse com que eu tomasse uma multa.
Mas você vê por ouvir uma direção que muitas vezes parece tão boba, mas eu vou te dizer, não é boba. É algo que vai te ajudar, é algo para o seu benefício. É exatamente para isso que ele veio. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? A gente não pode ficar achando que é o Espírito Santo só quando é algo grandioso, que vai... Não, queridos, ele quer te guiar nas pequenas coisas. Para quê? Para o seu benefício. Para que você se dê bem, para que você chegue tranquilo em casa. Amém? Esse é um erro que muitas vezes a gente tem cometido. Não, peraí, se for algo grandioso é o Espírito Santo, se não for é a coisa da minha cabeça. Quem falou? Não está escrito aqui, ele vos guiará para as coisas espetaculares que ninguém nunca... Não, queridos. Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vai ser o seu ajudador. Amém? Então vamos tirar essa questão de não, o Espírito Santo só se for algo espetacular. Não, queridos, esteja atento, 24 horas por dia, você vai ver como o seu dia vai ser mais produtivo. Como tudo que você faz vai ser mais produtivo. Por quê? Porque você vai estar seguindo aquele que conhece todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver para onde eu vou aqui, porque já saiu um pouco já de... Vai lá em 1 Coríntios 2. Glória a Deus. Você é grato pelo Espírito Santo? Amém. 1 Coríntios 2. Verso 6. 1 Coríntios 2, no verso 6. Diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Acabou, ponto final. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração humano. Pronto, ninguém nunca vai saber o que aconteceu, o que é que Deus tinha. Não é isso? É isso? Vamos ver o verso seguinte. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, ou todas as coisas sabe, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, queridos, tem coisas que Deus tem preparadas para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou, ou seja, que ainda não foram reveladas, mas Deus revelou pelo Espírito. Ou seja, você quer saber que coisas grandiosas são essas que Deus tem para você? Se relacione com aquele que foi enviado para falar. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora também essa passagem. Deixa eu abrir aqui. Se meu iPad ajudar. 1 Coríntios 2, no verso 9, eu vou ler. Vai, meu filho. Glória a Deus. Diz assim: é a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí no verso 10 ele fala assim: mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O Espírito Santo, ele conhece tudo que Deus tem para nós. Tudo que Deus pensa a nosso respeito, tudo que Deus preparou para nós, tudo que Deus quer para nós, o Espírito Santo conhece. Amém? E se a Bíblia deixa bem claro que Deus revelou, ou foi pelo Espírito que essas coisas vão ser reveladas, a gente precisa se relacionar com Ele. Ah, Tiago, para de repetir isso. Não vou parar de repetir, porque a gente precisa entender isso.
Não tem como a gente viver o plano de Deus para nós se a gente não se relacionar com aquele que abre os nossos olhos para enxergar o plano de Deus para nós. Quem deseja cumprir com excelência aquilo que Deus planejou para você? Então se relacione com aquele que veio te ajudar, que veio te mostrar como fazer isso. A gente pensa que é algo difícil, mas não é, queridos. Não é. Talvez no começo seja um pouco. Aquele período de adaptação à voz do Espírito Santo, entender o que é a voz. Mas eu vou te dizer, chega um momento em que fica fácil. Você escuta ele falando, você já sabe automaticamente, é ele. É ele. Mas precisa de perseverança. Porque se a gente parar assim, não consigo ouvir o Espírito Santo, não vou tentar mais. Você não vai conseguir mesmo. Agora vá tentando, vá se relacionando com ele. Deixa a voz dele se tornar comum para você. Eu sempre cito um exemplo, talvez você aqui já tenha ouvido muitas vezes esse exemplo que eu falo. Mas uma vez eu estava passeando, eu estava lá embaixo com a Érica, no nosso condomínio, andando, eu moro no 5º andar. E a hora que a gente estava saindo do prédio, o nosso cachorro latiu. Aí lá embaixo, os dois, na hora, um olhou para o outro assim e falou, e o Tico está latindo. Como é que a gente sabe que era o Tico latindo? Sem ver, 5 andares acima. Como? A gente escuta o som, a voz. Talvez eu poderia citar o exemplo de um filho, do seu marido, da sua esposa, como é um exemplo também muito citado e muito conhecido. Mas até com cachorro a gente faz isso. Você sabe que é o seu cachorro latindo, por quê? Você escuta lá todo dia aquele som. Isso se torna comum para você, a ponto de você nem precisar ver. Com o Espírito Santo é a mesma coisa, que você não precisa ver, você só precisa se tornar comum aquela voz. Ele vai falar, você automaticamente, o Espírito Santo está falando. Amém? E a gente precisa chegar nesse nível para que a gente possa fazer tudo que ele manda a gente fazer. Porque se ficarmos no nível de não sei se é ele, não sei se não é, a gente vai ficar receoso e muitas vezes não vamos obedecer o que ele está falando. Amém? E se a gente não obedece o que ele está falando, nós não vamos viver tudo que Deus tem para a gente. Amém? Isso, queridos, a gente tem que ter a consciência de que não obedecer o Espírito Santo não é algo ruim apenas para nós, mas para os outros também. Por quê? Porque Deus tem coisas que Ele depositou em você para que você deposite em outras pessoas. Existe algo específico que foi depositado em mim que vai alcançar algumas pessoas. Mas existe algo específico que foi depositado no Eric que vai alcançar outras pessoas. Amém? Deus ele fez tudo certinho. Deus ele fez cada um de nós com perfeição, da maneira correta, para que a gente cumpra com excelência. A Bíblia diz que nós somos um corpo e cada um de nós somos um membro. O nosso corpo não faz tudo a mesma coisa. A mão não faz a mesma coisa que o joelho não faz a mesma coisa que o pescoço, é ou não é? Apesar de estar no mesmo corpo, mas cada um tem uma característica, é assim com a gente. E a gente precisa entender, através do Espírito Santo, qual é a nossa característica. Eu sou do corpo de Cristo? Ok. Eu faço parte do corpo de Cristo? Ok. Eu tenho uma função no corpo de Cristo? Ok. Mas qual é a função? Porque se você não descobrir isso, você vai fazer a função de outro, e aí o corpo vai ser defeituoso. Você já imaginou o seu joelho querendo pegar as coisas por onde você passar? Seria bom? Você andar e o seu joelho ficava... Queridos, é isso que acontece com o corpo de Cristo quando a gente não faz a função que foi depositada em nós. A gente está deixando defeituoso. Mas como é que eu vou saber qual é a minha função? Pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo. Amém? Você é grato pelo Espírito Santo? Eu te garanto, queridos, não é difícil. Você só precisa se acostumar a parar um pouquinho no seu dia para deixar ele falar com você. Veja, não é só você falar com ele, é você deixar com que ele fale com você também. Amém? Glória a Deus, não é? Culto poderoso? Correria, fogo. Não. Deus é bom. Vai lá em Lucas 24. Agora acho que você vai se animar um pouco mais. Lucas 24.
Diga, Deus é bom. Lucas 24, no verso 48. Mais uma vez, vamos ver Jesus falando a respeito do Espírito Santo que viria. E a gente já sabe que hoje ele já veio, ok? Mas vamos ver o que Jesus falou. Lucas 24, 48. Diz assim: Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneceis, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. Um pouco mais à frente aí, mais à frente não, vai lá em Atos 1. Vamos fazer uma conexão aí entre Atos 1, no verso 8. Atos 1, no verso 8. Diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vamos parar por aqui. Veja, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que a gente entende com isso? O Espírito Santo, ele não apenas veio nos guiar a toda a verdade, não apenas veio nos ajudar, mas ele veio trazer o poder de Deus. E eu vou te dizer, queridos, quando você despreza o Espírito Santo, você está desprezando o poder de Deus. Não existe, eu quero poder, eu quero me mover no poder, mas não quero me relacionar com o Espírito Santo. Não tem como, porque o poder vem através dele. Amém? Amém? Se eu perguntasse aqui, quem quer ser cheio do poder de Deus, se mover no poder de Deus, aconteceu um monte de coisa aqui por causa do poder de Deus, todo mundo levantaria a mão. Mas se viesse a segunda pergunta, e quem se relaciona com o Espírito Santo? É esse que é o problema, queridos. Nós estamos desejando coisas que vêm através do Espírito Santo. Nós estamos desejando coisas que vão acontecer através do Espírito Santo, em nós. Amém? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora sim, vá um pouco mais à frente lá em Atos 2. Atos 2 no verso 1. Só para confirmar para você que já aconteceu, amém? Atos 2 no verso 1. Diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do... Todos ficaram cheios do... Veja, queridos, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, todos ficaram cheios do... Ou seja, todos ficaram cheios do poder. Essa é a posição que nós estamos hoje. Vou dizer de novo. Essa é a posição que nós estamos hoje. Que posição? Cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, cheios daquele que vai nos guiar a todas as coisas, cheios daquele que vai nos revelar a vontade do Pai. Essa é a posição que nós estamos. Oh, aleluia! Ainda em Atos 2, vai um pouco mais à frente, no verso 12. Você viu lá, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aí se você ler um pouco mais à frente, vai ver que eles estavam como embriagados, falando outras línguas, estavam ali possuídos mesmo do poder de Deus. Amém? Me perdoe usar o termo possuído, mas você entende, amém? Aí o que aconteceu? O povo viu e aconteceu isso aqui. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que é isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Por quê? Eles estavam vendo ali o povo cheio do Espírito Santo. Amém? Isso já nos ensina uma coisa, querido. Nós que somos cheios do Espírito Santo, nós temos que chamar atenção mesmo. Amém? Se alguém vier rir de você e falar, rapaz, você é louco, não sei o que, você fala, sou mesmo. Se alguém vier zombar de você porque você está agindo como louco, muito bem, você está agindo como alguém cheio do Espírito, amém?
Isso já nos mostra. Mas vamos continuar, no verso 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-o nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que acontece é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito, Espírito com E maiúsculo, ou seja, derramarei o Espírito Santo sobre toda a carne. E o que acontecerá? Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os nossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito, e naquele dia profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, e ele vai continuar falando um monte de coisa. O que é que isso nos ensina? O Espírito Santo descendo, queridos. Acabou a vida comum, acabou a vida de coisas normais, acabou. Derramarei do meu Espírito, e porque o Espírito Santo veio, vai ter profecia, vai ter sonho, vai ter visão, vai ter sinais, vai ter prodígios. Essa é a vida que nós devemos ter como aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Acontece que a gente está ficando como aqueles que não têm. Nossa, profetizei, como pode? Meu Deus, o que aconteceu? Queridos, tem que acontecer mesmo. Estranho é se não acontecer. Hoje aconteceu um milagre lá na igreja. Tem que acontecer mesmo, queridos. Porque aqui só tem cheio do Espírito Santo. O nosso problema é exatamente esse. A gente está achando que é incomum viver essas coisas, mas na verdade para a gente é comum. Amém? Eu fui ministrar semana passada lá em Bauru, e eles pediram para eu ministrar a respeito do sobrenatural. Sobrenatural de Deus. E uma das coisas que o Espírito Santo me falou é, para viver o sobrenatural, pare de enxergar como sobrenatural. Simples. A gente fica tratando o sobrenatural como sobrenatural, mas para a gente não é mais, para a gente é comum. Milagres, sinais, prodígios, profecias, sonhos, visões, tudo isso para a gente é normal, é comum. Não estou dizendo que nós não temos que reconhecer a grandeza de Deus nisso, não temos que reconhecer o poder de Deus nisso, não temos que adorar a Deus e agradecer por essas coisas. Não é isso que eu estou dizendo, mas essa é a nossa vida. Por quê? Porque nós somos cheios do Espírito Santo. Se nós somos cheios do Espírito Santo, somos cheios do poder de Deus, queridos. Você já parou para olhar a vida de Jesus? Como ele lidava com as coisas sobrenaturais? Se nós falarmos, eu gosto muito de falar sobre cura, vocês me conhecem, né? Hoje, cura, no meio cristão, é algo que é tido como algo, quando na verdade a Bíblia ensina que tem que ser curado e ponto final. Não é? Será que vai curar? Será que não vai curar? Será que Deus quer? Será que Deus não quer? É milagre de... Não é, queridos. O que eu quero dizer com isso? É comum para nós. Quando nós orarmos, tem que ser curado mesmo. Se você for ler lá em Lucas 10, quando Jesus foi enviar aqueles homens, ele falou assim, olha, quando vocês chegarem na cidade, vão te receber, coma tudo que oferecerem, se tiver enfermos lá, cure todos que estiverem na cidade, façam isso, façam aquilo. Você vê como ele fala como algo comum, do dia a dia? Pega os enfermos que estão lá, cura todo mundo. Você vê como ele não tratava como sobrenatural, mas como algo normal para nós? E aí aqueles homens foram, ainda em Lucas 10, um pouco mais à frente, eles voltaram todos felizes para falar com Jesus. Jesus, os demônios se submetem ao seu nome. E ele falou, oxe, mas eu dei autoridade mesmo para isso? A versão, nova versão nordestina, essa que eu falei, oxe. Jesus não ficou, sério? Meu Deus, se submeteram mesmo? Não, ele falou, rapaz, eu vi Satanás caindo do céu. E eu vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre toda a obra do inimigo. Vocês não têm que se alegrar porque os demônios se submetem, mas porque o nome de vocês está rolado, está escrito lá. É isso que Jesus falou. Ou seja, esse negócio de submeter, tem que submeter mesmo ao meu nome.
E quando chamaram ele para a menina lá, filha de Jairo, né? Que estava morta. Jesus, a menina está morta, não sei o que. Não, relaxa, filho, está só dormindo, eu vou acordar. Era assim que Jesus tratava as coisas como algo comum. Tem que acontecer mesmo. Jesus, Lázaro morreu, tem 4 dias já, meu filho. Se tivesse vindo antes, talvez na hora que ele morreu dava tempo de fazer uma massagem cardíaca lá, mas agora já faz 4 dias. Qual foi a preocupação de Jesus? Relaxa. É ou não é? Aí chegou lá em frente ao túmulo. Pai, eu te dou graça porque você sempre me ouve. Aliás, eu sei que você sempre me ouve. Eu só estou falando isso para eles verem, viu? Lázaro, vem para fora aí. Amado, o que a gente precisa entender com isso? A nossa vida tem que ser assim, porque nós somos cheios do poder de Deus. Essas situações sobrenaturais, para a gente, são comuns. Se a Bíblia diz que tem que acontecer, tem que acontecer. E por que vai acontecer? Porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Nós temos dentro de nós o poder de Deus. Nós temos dentro de nós aquele que faz todas as coisas. Vá lá em Efésios 3, para você ver. Efésios 3, no verso 20. Efésios 3, no verso 20. Glória a Deus. Deus é bom, não é? Efésios 3, no verso 20. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, a ele seja a glória. É isso que fala? Não, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos. Ok, isso a gente sabe. Deus pode fazer infinitamente mais que tudo quanto pedimos ou pensamos. Não estou dizendo para não achar que Deus não faz, Ele faz, amém, queridos? Só que a gente precisa entender que está escrito, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, vão acontecer coisas infinitamente maiores do que você pede ou que você pensa, mas você tem participação nisso. É pelo poder dele que opera em você. A gente precisa entender isso para que a gente pare de fazer, pai faz isso, pai faz aquilo, pai resolve isso, pai resolve aquilo para mim. Ele vai falar, ei filho, é o poder meu, vai fazer mesmo, mas é através de você. Faça alguma coisa, você tem participação. Aleluia. Oh, aleluia. Amém, queridos? A gente precisa começar a considerar o poder que está em nós. Porque se a gente começa a falar, não, mas eu não sou capaz. Não, mas eu não posso. Sabe o que você está falando quando você fala que você não é capaz, que você não pode? Você está dizendo que Deus não te fez direito. Você está dizendo que o poder dele que está em você não é o suficiente. E eu te garanto, queridos, é suficiente. Ele te fez direitinho, exatamente como tinha que ser. Talvez a forma que você se mova, o que você vai fazer, não vai ser espetacular, como eu falei. Mas lembra que para ser Deus não precisa ser espetacular. Talvez você não vai fazer em frente a uma multidão, talvez você não vai fazer com o microfone na mão. Mas, queridos, faça, porque o poder que opera em você é suficiente para fazer infinitamente mais. Amém. Não se diminua. Muitas vezes a gente quer olhar para a gente com os nossos olhos. A gente tem que olhar para a gente com os olhos de Deus. Deus, ele nunca vai olhar para algum de nós e falar assim, não, aquele ali, não, eu vou chamar outro para fazer isso, porque aquele ali não é bom o suficiente. Não, queridos, ele não olha para a gente dessa forma, porque ele sabe o que ele depositou em nós. Ele sabe o que ele pode através de nós. Amém? A gente precisa se levantar com essa autoridade. Essas coisas que vêm na nossa mente, eu te garanto que não é Deus que estão falando. Você não pode, você não é capaz, você não é bom o suficiente, você vai passar vergonha. Queridos, isso não é Deus falando para você. Amém? Obviamente, a gente precisa tomar certos cuidados. Não estou dizendo saia fazendo qualquer coisa de qualquer jeito que vai dar certo. Não, queridos. Seja guiado pelo Espírito.
É aí que entra a questão. A gente fazendo as coisas guiados pelo Espírito vai dar certo. O problema é que a gente quer sair desembestado, querendo fazer qualquer coisa. Pai, estou vendo a irmãzinha ali, hoje eu estou a fim de profetizar, vou falar alguma coisa ali, vai ser Deus falando. Não, queridos, vá guiado pelo Espírito. Se o Espírito Santo mandar falar, fale. Amém? Tem coisas que nós precisamos tomar algum cuidado. Agora, tem coisas que a Bíblia diz que nós devemos fazer, vai e faça. Tem um enfermo ali, será que eu devo ir lá pôr a mão nele? O que a Bíblia fala? O que Jesus falou nessa passagem em Lucas 10 que eu citei? Quando entrar numa cidade, cure todos que estiverem ali. Ou seja, você não precisa parar para pensar, será que eu tenho que orar por aquela pessoa? Tem, querido, se está enfermo, você tem que ir. E se a Bíblia fala que você tem que ir, significa que a unção está indo junto para se cumprir o que a Bíblia fala. Amém? Paz, eu estou vendo o irmãozinho ali que não aceitou Jesus, será que eu devo lá falar de Jesus? O que é que a Bíblia diz? Ide por todo mundo e pregar. Então você tem que ir, não tem... Jesus, será que eu preciso ir falar? Deus, será que eu vou? Tem que ir, queridos. Tem coisas que não tem que pedir autorização, não tem que perguntar, nós temos que ir. Amém? Eu estava fazendo um estudo com um casal, há 2 semanas atrás, eu acho. Estávamos falando a respeito de chamado, e quando eu li aquela passagem que Deus fala a respeito do ministério da reconciliação. Que nós fomos chamados para o ministério da reconciliação e que Deus nos confiou a palavra da reconciliação. E a gente precisa entender que Ele nos chamou para o ministério da reconciliação e nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, Ele te chamou para fazer algo e te deu a capacitação para aquilo. Esse é um ponto que não estava programado, mas eu vou seguir agora. Pare de ter medo de falar a respeito de Jesus. Porque você foi chamado para isso e você foi capacitado para isso. A palavra da reconciliação, a palavra que vai fazer com que as pessoas se reconciliem com Deus através de Jesus, foi confiada a você por Deus. Quer ver? Quem já passou por uma situação em que você começou a conversar com alguém e de repente você começou a falar coisas que você não tinha a menor ideia do porquê que estava falando e a pessoa começou a chorar e a pessoa resolveu aceitar Jesus? Quem já passou por isso? Levanta a mão, preciso que você levante a mão. Por que eu faço isso? Levanta a mão, que é para que a gente veja, queridos, que é real, é verdade, acontece. Ah, Tiago, mas eu não sei o que falar, mas aquele que está dentro de você, ele sabe até as profundezas de Deus, ele sabe o que aquela pessoa precisa ouvir, e é por isso que você só vai dar o seu passo inicial. Ei, posso falar com você um pouquinho? Deixa eu te contar a respeito de Jesus, e vai começar a surgir palavras. Por quê? Porque a palavra da reconciliação foi implantada em você. Amém? A única questão é, eu tenho ousadia o suficiente para ir ou não tenho? Nós estamos a um passo de ousadia para viver tudo que Deus tem para a gente. Não existem empecilhos. O único empecilho nós colocamos, que é, vou ou não vou? Eu te garanto, querido, se você for, você não vai passar vergonha. Amém? O Espírito Santo está falando, eu sei que ele está falando. Vamos nos olhar da forma que Deus nos olha. Ei, Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, através do poder que opera em mim. Levante pela manhã e fala assim, eu sou cheio do Espírito Santo. E se eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio do poder de Deus. Eu tenho feito uma declaração diariamente, que é, eu fui chamado por Deus, eu fui capacitado por Deus, eu fui ungido por Deus, e quando eu falo, é Deus que está falando. Eu tenho declarado isso todos os dias. E isso tem me feito ter mais ousadia. Porque eu estou gerando mais consciência. Espera aí, eu fui chamado por Deus, eu fui ungido por Deus. Quando eu falo, é Deus falando. Obviamente, quando eu falo, de acordo com as Escrituras, amém? Vai sair falando baboseira por aí. Não, queridos. Mas a gente precisa se levantar com essa autoridade. Amém? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Hoje nós podemos ler, eu recebi poder, porque o Espírito Santo desceu sobre mim. Amém? Eu recebi poder. O poder opera através de mim. Amém? Como é que eu vou viver isso? Simplesmente parando. Para se relacionar com o Espírito Santo. Você vê como é fácil? E a gente bota empecilhos.
A religiosidade bota empecilhos, as pessoas tentam colocar coisas que, na verdade, não tem empecilho nenhum. Quando eu vejo isso que Pedro falou lá no dia de Pentecostes, queridos, quando eu tive essa consciência, isso mudou a minha vida. Gente, eles não estão embriagados, eles não estão bêbados, não estão doidos, não tem nada disso não. O que está acontecendo é, o Espírito Santo desceu e Deus falou, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e por causa disso haverão profecias, haverão sinais, haverão sonhos. Queridos, a gente não pode viver vida comum, tendo o Espírito Santo derramado dentro de nós. E o Espírito Santo ele não vem e vai embora, não são momentos que, agora eu estou, agora não estou. Não, queridos, ele veio, ele habita dentro de nós. Amém? Aleluia. Se ele habita dentro de nós, se ele está conosco, queridos, significa que quando a gente sair da igreja, ele continua. Não é algo que a gente passa pela porta da igreja, estou cheio do Espírito Santo agora. Profecias, vamos dizer. A hora que vai embora, acabou. Estou na rua agora, deixa eu me conter. Não, queridos, não se contenha não, lá fora vale a mesma coisa. Ô glória, aleluia. Deus é bom, não é? Ô glória. Eu estava uma vez acho que eu já contei isso aqui uma vez. Fui ministrar lá em Embu um dia, e depois do culto da manhã a gente foi almoçar num restaurante. E aí quando eu cheguei naquele restaurante, a gente entrou no restaurante e o garçom fez assim, gente, eu vou levar vocês até a mesa. E quando eu bati o olho naquele garçom, o Espírito Santo falou comigo, fique de olho nesse rapaz. E aí eu na hora fiz, ok, Espírito Santo, o que é para eu fazer? O que é para eu falar? E novamente veio, fique de olho. E aí, ok, nós fomos para a mesa e aquele garçom vinha e ia embora, e eu de olho nele, né? Vamos ver. Até que chegou um momento, queridos, em que eu estava de olho nele, ele estava trazendo a comida para a gente, ele deu um passo e ele fez uma cara assim de... Quem sabe o que é isso? Hã? Viu como eu sou bom ator? Você já, na hora, você... Ele fez um sinal... E aí eu fiz, ele está com dor, e o Espírito Santo falou, é isso. Aí eu vou te dizer, queridos, eu ia perguntar, ok, o que é para eu fazer? Você acha que o Espírito Santo vai falar assim, não, era só isso, era só para você ver que ele está com dor. Não, queridos, ele me mostrou algo, automaticamente eu sabia, vou orar com ele. E aí nós terminamos de almoçar, quando nós estávamos indo embora, eu esperei todo mundo sair, ele estava retirando os pratos da mesa e eu fui orar com ele. Eu falei, rapaz, deixa eu te perguntar uma coisa, você está sentindo alguma dor? E ele me olhou assim, tipo, puxa, como é que você sabe? Aí eu fiz, tá com alguma dor? Tô, não, é que aconteceu um negócio aí, eu tô com uma dor na perna, não sei o quê. Aí, ok, queridos, eu fui e orei com ele. Quem quer saber o que aconteceu? Vocês estão crentes, hein? Ok, queridos, eu orei com ele, eu nem perguntei se a dor passou ou não, eu creio que se manifestou, amém? Quem faz é o Espírito Santo, e eu sei que ele não iria me mostrar para que aquele rapaz não fosse curado. Mas o que eu quero dizer para você é, fora daqui, o Espírito Santo está atento às coisas que precisam ser feitas. A questão é, nós estamos atentos também? Nós estamos com essa consciência de que, peraí, aonde eu for, eu levo Deus. Eu levo o Espírito Santo, eu levo o poder de Deus. Amém? E o fato do Espírito Santo ter falado comigo, olha, fique de olho nesse rapaz, isso tem que me deixar mais atento ainda, porque eu falo, rapaz, num simples almoço o Espírito Santo está ali, querendo fazer coisas. Amém? A gente precisa estar atento a ele. Aí eu poderia ter saído de lá pensando assim, rapaz, não aconteceu nada, o menino não chorou, o menino não... Não, queridos, o Espírito Santo é sábio. Talvez tudo que aquele rapaz precisava era de alguém que se preocupasse com ele. Olha, você está com dor, eu posso orar com você? Não me vieram palavras íntimas da vida dele, a vida inteira foi... Não, queridos,
Mas eu tenho convicção que foi algo que mexeu com ele. Eu tenho certeza que ele deve ter passado o resto do dia pensando, rapaz, como é que ele sabia disso? Como é que ele se importou em vir falar comigo, em vir orar comigo? Você percebe? Então volta de novo, vou repetir, não são coisas só espetaculares que vão acontecer, coisas pequenas, naturalmente falando, que a gente olha como coisa pequena. Mas na vida das pessoas é algo grandioso, é algo que ela precisa. Amém? Então muitas vezes a gente, poxa, eu quero viver grandes coisas em Deus. Então seja fiel nas coisas pequenas. Quando Deus mandar você falar para alguém, Jesus te ama, vai e fale com ousadia, com toda a alegria possível, ei, Jesus te ama. Amém? Eu compartilhei no grupo dos jovens foi hoje ou foi ontem? O versículo lá que você mandou. Foi ontem, né? Que Jesus ele estava pregando e as pessoas se admiravam por causa da doutrina dele, porque ela era falada com autoridade. Jesus não falava a respeito de Deus, eu acho que é assim, viu, gente? Não, ele falava com autoridade, ele sabia que aquilo era real. A gente precisa agir dessa forma. Quando a gente vai falar a respeito da palavra, quando a gente vai seguir uma direção do Espírito Santo, a gente precisa ir com autoridade. Você já pensou se eu tivesse ido falar com aquele rapaz, você está com dor, tá? Eu posso orar com você, eu não sei se vai dar certo não, mas vou fazer. Não, queridos, a gente precisa ir, não estou falando para, poxa, Tiago, você está se achando, não. É para mim e para você. Mas a gente precisa ir com autoridade, sabendo que aquilo vai acontecer, vai ser curado. Posso orar com você, essa dor vai sair agora. Amém? Deus mandou você falar para alguém, Jesus te ama, vai e fale com ousadia, rapaz, Jesus te ama. Não vai assim, Jesus te ama. Vai ter, o resultado vai ser, mas é outra coisa você ver alguém falando com ousadia. É ou não é? Seja ousado, amém, queridos? Sejam ousados. Sejam ousados. Sejam ousados. Eu queria encerrar lendo Efésios 5:18. Não, desculpa, não vou encerrar. Esse mais um e aí eu encerro, ok? Efésios 5:18. Efésios 5:18. Diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui para a gente é que a gente precisa continuar se enchendo. Nós fomos cheios do Espírito Santo? Fomos. Ao aceitar Jesus? Fomos, ele veio. Se você já é batizado em outras línguas, batizado no Espírito Santo, você recebeu o revestimento completo de poder. Se você não é nessa noite, você vai poder receber, se você assim desejar. Mas existe um papel que nós precisamos fazer diariamente. Amém? A gente não pode só ficar parado sem fazer nada. A gente também tem um papel nisso. Estarmos cheios. Estarmos cheios. Amém, queridos? Vamos fazer a nossa parte. Graças a Deus que a Bíblia não fala, mas enchei-vos do Espírito Santo, correndo 10 quilômetros por dia, que nem o meu tio falou domingo. Subindo uma escadaria, descendo a escadaria, indo de joelho daqui até a outra cidade. Não precisa de nada disso, queridos. Como? Levante a sua voz. Entoe cânticos, salmos. O que é que você precisa fazer? O que é que isso está fazendo? Se relacione. Se relacione com Ele. E você vai ficar cheio. Amém? E para nós encerrarmos, para nós orarmos um pouco. 1 João 4. Se der para subir alguém no teclado, alguma coisa assim, nós vamos orar. Primeira João 4, no verso 4. Quem ama o Espírito Santo? Diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Veja, queridos, o que ele fala: maior é aquele que está em vós
está falando sobre quem? Sobre o Espírito Santo, sobre o poder de Deus. Maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Significa que nada que está no mundo é maior do que o que está em você. Significa que nada que está no mundo deve te assustar, porque é menor do que aquele que está em você. Por isso que a gente precisa entender que nós não fomos chamados para sermos derrotados, não fomos chamados para sermos humilhados, não fomos chamados para passarmos dificuldade, não, mas é assim que Deus quer, que minha vida seja dificuldade mesmo, que é para eu aprender. Não, queridos, maior é o que está em você do que o que está no mundo. E se maior é aquele que está em você, significa que você pode vencer todas as coisas que são do mundo. Amém? Mas para que prevaleça aquele que é maior, você precisa dar liberdade a ele. Você precisa reconhecer a presença dele. Você precisa reconhecer que ele está em você. Você precisa deixar que ele haja através de você. Eu vou te dizer, queridos, o Espírito Santo ele veio para nos guiar. Mas ele vai nos guiar falando conosco. Não é pegando seu pé e fazendo você dar o passo. Não é pegando sua boca e fazendo você falar. Não é pegando sua mão e fazendo você impor sobre alguém, não. É simplesmente falando. Faça isso. Vá por ali. Fale aquilo. Agora, como eu falei, o que vai fazer a gente viver ou não é simplesmente nós darmos o passo de ousadia. Amém? Muitas vezes a gente perde tempo. Espíritos, dê ousadia para fazer isso. Deus, me ajude a fazer isso, queridos. Ele já te deu tudo isso. Deus não tem dado espírito de medo, mas de ousadia. Amém? Ele já depositou tudo isso dentro de nós. A questão é, vou fazer ou não vou fazer? Só isso. Amém? Você pode ficar de pé? Essa questão da ousadia, queridos, ela está muito relacionada com essa consciência que você tem do Espírito Santo em você, do poder que opera através de você. Se você tem consciência de que o poder de Deus opera através de você, você vai ser mais ousado. Amém? E se o Espírito Santo preparou uma noite como essa, para que a gente seja lembrado a respeito da presença dele em nós, para que a gente seja lembrado a respeito de todas essas coisas, é porque continua valendo, é porque ele quer que essas coisas funcionem e aconteçam na nossa vida. Amém?